Glórias a Deus. Eu cumprimento a toda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar esta igreja pela comemoração dos seus 36 anos de existência e dizer a Deus por este dia, por esta comemoração, rogando ao Pai que sempre continue derramando a tua graça, a tua misericórdia e o teu grande amor sobre esta igreja. Parabenizar também o pastor Edmundo, juntamente com a sua família, por esses 24 anos pastoreando esta igreja, e Deus sendo fiel nesse ministério, nesse início de pastoreio, ajudando o servo a conduzir esse rebanho, e diante de tudo que ouvimos aqui, tem sido conduzido pela orientação do Santo Espírito, certamente continuará para a glória de Deus. Para mim é uma imensa alegria poder participar dessa festividade. Já estar aqui já seria uma imensa alegria ao meu coração. Ter sido convidado para ministrar a igreja nesta noite constitui-se um privilégio para mim. O meu objetivo aqui é somar, diante de tudo que já foi dito na sexta, ontem, hoje, o que vimos aqui, e que de fato todas as coisas venham convergir para a glória de Deus. Nesta noite estou aqui com a minha família, né? Minha esposa, irmã Mário, com a Cezinha, a Melissa, parece Marcos, só para o pessoal dele, a moça linda aí. E o rapazinho, o Adriel, está lá no culto, né? Juntamente com as crianças. Eu gostaria de ler o texto, né? Que é o texto base desta festividade, que é o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Aqueles que desejarem abrir suas Bíblias, abram nesse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É o mesmo tema dessa festividade, uma igreja existindo para a glória de Deus. Nós vamos ler apenas este versículo. O 31 que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa mensagem nesta noite tem por finalidade mostrar que uma vida que glorifica a Deus é uma vida que o adora, em virtude da transformação espiritual e real, autêntica, produzida pela presença do Evangelho na vida desta igreja. A suma da mensagem é esta: a igreja que vive para glorificar a Deus é a igreja que entende o seu papel como adorador e que adora a Deus em virtude da transformação que esta igreja experimenta pela ação do Evangelho. David Brainerd, um missionário norte-americano do século XVIII, ele escreveu uma certa ocasião assim: a maioria dos homens vivem para si, sem levar em conta a glória de Deus ou o bem dos seus semelhantes. A maioria dos homens vivem para si, sem levar em conta a glória de Deus ou o bem dos seus semelhantes. O que torna a igreja diferente dessa postura citada por David Brainerd? O que faz com que vejamos a igreja como uma igreja que não vive em função de si mesma, mas que vive em função da glória de Deus. É simples. A essência pela qual a igreja foi criada. Observemos as palavras, eu gostaria de citar aqui, nesse princípio, as palavras do pastor Gesiel Gomes a respeito disso. A igreja não existe para fins políticos. Organizações humanas podem e devem cuidar disso, menos o povo de Deus. O povo que Deus escolheu para celebrar a sua glória e exaltar a sua majestade. A igreja não existe para fins comerciais. Sua destinação não é tornar-se uma empresa com fins lucrativos, uma administradora de assuntos desta terra.
A igreja não existe para fins comerciais e ou financeiros. Ela não é um banco para se ocupar em administrar fundos de pensão, ações de bolsa de valores ou empréstimos pessoais e coletivos. A igreja não existe para substituir o governo. Universidades, escolas, hospitais, creches, asilos, casas de misericórdia são coisas muito boas e necessárias, mas Jesus não criou a igreja para executar unicamente essas tarefas. A igreja não existe para promover shows beneficentes, espetáculos folclóricos, exposições de arte ou algo parecido. A igreja existe para adorar a Deus em espírito e em verdade, sobrepondo-se a todas as formas levianas, lineares e superficiais de religiosidade e de crendice popular. Ele prossegue dizendo assim: a igreja existe para evangelizar o mundo perdido e apontar-lhe o caminho para as grandes transformações que somente Deus pode realizar. A igreja existe para fazer eventos evangelizantes que atraem as massas ou pequenos grupos e lhes oferecem condições de vida superior através da regeneração e da consagração de vidas. A igreja existe para demonstrar o poder sobrenatural de Deus, quer para a salvação, quer para curar, quer para restaurar. A igreja existe para atrair a glória de Deus, que o faz tornar-se o sal da terra e a luz do mundo. A glória de Deus. A glória de Deus. Este é o alvo da igreja. A glória de Deus. Este foi e sempre será o alvo da igreja. A igreja existe para isso. Existe em função dessa verdade. Que Deus seja glorificado. Quando nós evangelizamos, o nome de Deus é glorificado. Quando a obra missionária é um princípio atuante na igreja, Deus é glorificado. Quando fazemos obras de beneficência ao próximo, o nome de Deus é exaltado. Tudo converge para a glória de Deus. Quando nos reunimos regularmente no templo ou em algum lugar específico para oração, para leitura bíblica, para edificação, fazemos isto para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Tudo é para a glória de Deus. Por fim, nós existimos para isso, para que Deus, através de nós, das nossas ações, dos nossos atos, da nossa vida, seja glorificado. Deus seja exaltado. Esta é a essência da igreja. E por isso que a igreja não é como os homens que vivem em função de si mesmo, mas vivem em função da glorificação do Deus que o criou, do Deus que a adornou, do Deus que edifica, do Deus que é o Deus desta igreja. Vivemos em função da glória de Deus. Mas irmãos, glorificar a Deus é um ato que vai muito além de manifestações externas. Glorificar a Deus é algo que vai muito além do que simplesmente evangelizar, simplesmente ou cultuar, ou realizar algumas outras coisas que manifestem, que externem a nossa vida de adoração. Glorificar a Deus é uma atitude também interna, nascida de um coração convertido que vive agora em função deste algo, a glória de Deus. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e agora avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo da igreja é a glória de Deus, e a atitude de adoração, a atitude de glorificação
santificação, ela é muito mais do que externa, ela é interna, fruto de um coração convertido, e que vive agora em função disso. Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Este algo faz com que, irmãos, entendamos que viver para a glória de Deus é abrir mão de nós mesmos. Viver para a glória de Deus é abrir mão de uma vida para si mesmo e viver agora em função de algo maior, em função de um ser maior, em função de uma criatura maior, que é o Deus que nos criou, que é o Deus que nos formou, que é o Deus que nos regenerou, que é o Deus que nos trouxe para perto de si mesmo. Viver para a glória de Deus é abrir mão de uma vida em função de si mesmo, para viver em função de algo maior. E Paulo fala disso quando ele escreve, atentando aí para as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, Paulo deixa muito clara essa ideia de que vivemos agora em virtude de algo maior, que esse algo maior é a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, existe uma verdade que envolve a morte de Cristo. Todos nós sabemos que Cristo, Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para nos regenerar, Ele morreu para nos dar direito à vida eterna daqueles que creem em Teu nome, Ele morreu para nos remir e nos redimir dos nossos pecados. Mas nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, existe uma outra verdade que envolve a morte de Cristo. Lá está escrito mais ou menos assim: Ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo é que Cristo morreu para nos libertar de nós mesmos. Porque o que nós entendemos é o seguinte, irmãos: o nosso pecado, ele faz com que sejamos incrivelmente egoístas, incrivelmente egocêntricos. O nosso pecado faz com que a gente volte constantemente para nós mesmos. O nosso pecado faz com que sejamos consumidos por todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos. O nosso pecado faz com que vivamos em função de nós mesmos. Por isso a citação de David Bryan, em função do pecado. Santo Agostinho, ele escrevendo acerca disso, ele diz que a natureza humana, ela é curvada para si mesmo, vive em função de si mesmo. Contudo, irmãos, o texto de Coríntios, de acordo com Coríntios 5, 15, Cristo morre para quebrar isso. Cristo morre para quebrar essa coluna dorsal que nos leva à idolatria do eu. Conforme disse o pastor Green, em uma mensagem titulada O Ídolo Chamado Eu, ele diz: Cristo vem e quebra essa coluna dorsal da idolatria do eu, e a partir de Cristo somos libertos de nós mesmos e passamos a viver em função dele, para a glória dele, para o louvor dele, para que o nome dele seja exaltado. A Cristo toda a glória, porque ele nos libertou dos nossos pecados. Então Cristo produz isso também em nós, por intermédio da tua morte. Ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que os salvou por sua morte e ressurreição. Michael Horton descreve a natureza humana e a reação que o Evangelho provoca nessa natureza nos seguintes termos: nascidos com um caso severo de escoliose espiritual, nossas espinhas são torcidas de que tudo o que conseguimos ver são as nossas próprias necessidades imediatas, nossos desejos e gratificações, tudo de uma forma momentânea. Mas o que acontece é que o Evangelho nos faz levantar em
postura, olhando para Deus mediante a fé e para o mundo e o próximo em amor e em serviço. Marcos está dizendo que nós, quanto pecadores, vivemos em função de nós. O que nós enxergamos de imediato, contorcido pelo nosso pecado, são as nossas necessidades. O que quer me satisfazer, o que interessa mais é a minha vida, é o meu bem-estar, é o meu querer social, é a minha postura entre as pessoas. O que me interessa é tudo isso, é de forma imediata, que os meus desejos, as minhas gratificações sejam alcançadas. Mas ele diz, mas quando o Evangelho chega, o que ocorre é uma transformação, uma cura espiritual. E agora aquilo que é escoliose espiritual, aquilo que é torcido por causa do pecado, agora o Evangelho nos coloca em uma postura correta, olhando para Deus pela fé, e o glorificando em sua glória e em seu poder, e olhando para o mundo e para o próximo em amor e em serviço, e Deus é glorificado. Aleluia! Em virtude do Evangelho, que nos torna santos para a glória de Deus. Essa transformação que o Evangelho produz, ela nos leva a ter uma vida que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e a si mesmo se entregou por mim. Minha vida não me diz mais respeito, a minha vida não me interessa mais. O que eu vivo agora é em função do meu Salvador. Para aí. Uma vez que Cristo morreu para nos libertar de nós mesmos, logo, esta liberdade deve ser para a glória de Deus. E aí é onde entra o cerne do texto que nós lemos. É onde entra o contexto do texto que nós lemos. Uma vez que Cristo nos libertou, a sua morte trouxe essa libertação egoísta do nosso eu. Nós agora vivemos uma liberdade. Mas essa liberdade não é para nós mesmos. Essa liberdade é para Deus e para a sua glória. E aí o texto de 1 Coríntios capítulo 10 trata basicamente disso, da liberdade. Da liberdade, a liberdade do amor ao Senhor, a liberdade do amor à verdade, a liberdade do amor ao irmão, ao próximo, toda essa liberdade convergindo para um alvo principal, que Deus seja glorificado. Por isso que ele, ao descrever o texto, já na sua conclusão ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Aí, no contexto, Paulo está falando de uma liberdade, que Cristo nos libertou, que Cristo nos chamou a uma liberdade, e ele vai descrever isso quando fala das mesas oferecidas aos ídolos e tudo mais, faz uma semelhança, mas por fim ele diz, o tudo que fazemos, Deus seja glorificado. Nós temos liberdade, as palavras que Paulo está dizendo. Somos livres, portanto que a nossa liberdade venha convertir para um alvo crucial, a glória de Deus, o louvor da sua glória, a manifestação da sua glória, o domínio da sua glória, o poder da sua glória, o resplendor da sua glória, o conhecimento da sua glória, a grandeza da sua glória. No comentário bíblico de Moody, quando ele comenta esse texto, ele diz assim, nem legalidade, nem permissividade servem. Liberdade condicionada é o princípio que deve se seguir. Nem legalidade, nem permissividade servem para a glória de Deus. Isso não glorifica a Deus. Mas liberdade condicionada é o princípio que deve se seguir. Liberdade condicionada ao quê?
Liberdade condicionada para o quê? Para o quê que essa liberdade produzida pela salvação em Cristo nos leva? Para nenhum outro caminho, senão para a glória de Deus. Irmãos, a essa altura, podemos afirmar que uma igreja que existe para a glória de Deus é uma igreja que entende o seu papel como adorador. Uma igreja que existe para a glória de Deus é uma igreja que entende o seu papel como adoradora. E a gente encontra essa verdade no texto de Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 16. Porque a partir do versículo 16 desse texto, Paulo ele vai traçar um princípio aqui da adoração. E nesses textos nós vamos entender que a partir do versículo 16, participar de uma mesa religiosa, quer seja cristã, quer seja judia, quer seja pagã, envolve uma comunhão com o ser ao qual está se adorando. Paulo começa falando acerca da mesa do Senhor, fala de uma comunhão, de um tipo de adoração promovida pelos judeus, fala da adoração que os pagãos fazem com a celebração da mesa oferecida aos seus ídolos. Seja qual for esse momento, seja qual for essa atuação, esse tipo de celebração vai trazer ou tenta trazer uma comunhão para com a entidade a que está se adorando. A entidade a que se está oferecendo o sacrifício, a entidade a que se está celebrando por aquele cerimonial. Essa comunhão é tomar parte, segundo o apóstolo Paulo. Participar desse contexto significa ter uma parte ou uma união com a atividade. Se torna nada mais, nada menos do que um ato de adoração. Ele diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja que Paulo está falando de unidade com o seu qual está se adorando, se celebrando. E ele prossegue trazendo a ideia dos ídolos, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios que não são Deus. Paulo está dizendo: não importa a ideia se é um Deus ou não, mas há uma comunhão no ato do sacrifício e no ato da adoração. Logo, a adoração nos leva a ter uma comunhão com aquele que queremos glorificar. Por isso que Paulo usa a figura da Santa Ceia nesse texto, que envolve nossa comunhão e a nossa consequente adoração por Cristo. Paulo está dizendo: no momento em que partimos o pão, no momento em que comungamos da mesa do Senhor, estamos nos unindo a Cristo e produzindo isso em adoração, em glorificação ao Cristo que nos salvou. Porque uma igreja que existe para a glória de Deus é uma igreja que entende o seu papel como adorador. Porque a verdadeira adoração, ela é centrada em Deus. A adoração que não é centrada em Deus, ela não é autêntica, ela não é verdadeira, ela não exalta a Deus. Então, a igreja que existe para que Deus seja glorificado, a igreja que existe para que Deus seja exaltado, a igreja que existe para que Deus seja engrandecido, é uma igreja que entende o seu papel como adoradora, porque é no ato da adoração que entendemos que ela vem centrada no Deus de toda glória. É o Deus de toda glória a qual é devida toda a adoração. Aí nós vemos, por exemplo, que no livro do Apocalipse,
Nós vemos a igreja adorando aquele que está assentado no trono. Ele é soberano, Ele é santo, e quem determina toda a história. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, escreve João, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sárdio. Havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência, a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciões vestidos de branco, que tinha nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, e ao meio de cada de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, diante e por trás. E o primeiro ser é semelhante ao leão, o segundo ser é semelhante ao touro, tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado no trono, o que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado no trono, e adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. O que João descreve nesse texto é que tudo é para a glória de Deus, e a adoração é centrada em Deus. João descreve seres com coroas em sua cabeça. João descreve seres voando sobre o trono, mas no meio daquele cenário só havia um que era adorado, só havia um que era glorificado, e ele diz: este é o que está assentado no trono. A adoração, ela deve ser centrada em Deus. Nós vemos a igreja adorando nesses termos ao Deus verdadeiro. Mas na sequência do livro de Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos ainda neste livro a igreja adorando ao Cordeiro, que foi morto. E aí diz que ele é o leão da tribo de Judá, que ele venceu para abrir o livro e desatar os seus. João diz assim: nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da 10ª que estava sentado sobre o trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os homens de toda a tribo, língua, povo e nação,
e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João disse: eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles era miríades de miríades, e o número deles era de milhares e milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Os 24 anciões e os 4 seres viventes diziam: amém, amém, e prostravam-se diante do Cordeiro. Toda adoração, ou a verdadeira adoração, é centrada em Deus. Jesus disse à mulher lá diante do poço: a hora vem, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai. A igreja que existe para a glória de Deus é a igreja que tem o seu papel de adorador e sabe que a sua adoração não tem outro alvo senão o Deus que é Deus. Sabe que a sua adoração é o Deus, tem como alvo o Deus de toda a história, o Deus de toda a eternidade, o Deus de todo o poder, aquele que diz: minha é a glória, a outro não darei, nem o meu louvor, a imagem de escultura. Minha é a glória, a outro não darei, nem o meu louvor, a imagem de escultura. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Louvado seja o Senhor. A adoração é muito mais do que um cântico bem cantado. A adoração é muito mais do que uma aparência de santidade, uma concordância em observar uma lista de regras para a vida, ou um sentimento de bem-estar. A adoração é um estilo de vida para com Deus, que deseja ser conforme o seu Filho, Jesus Cristo. Esse estilo de vida espiritual resulta, irmãos, em uma apresentação de nossos corpos como sacrifícios vivos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para expressar pública e continuamente uma vida santa e agradável que glorifica ao Senhor de toda a glória. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de encerrar esta mensagem pedindo que o Ministério de Louvor desta igreja cante aquele hino juntamente com toda a igreja, porque dele e por ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Vou parar por aqui e vou deixar que o Ministério de Louvor faça as honras. O Ministério de Louvor, juntamente com a igreja, vai cantar este hino. Nós vamos declarar mais uma vez que para ele toda a glória, para ele todo louvor, para ele toda exaltação. E quanto mais entendemos o nosso papel de adorador, mais Deus será glorificado em nossa vida, em nossas ações, em nosso viver, em nossa caminhada, porque a Deus toda a glória, a Deus todo louvor.